É isso, galera. Canal Meu Tricolor chegando na noite desse domingo. São exatamente 19 horas, tá? Tô gravando esse vídeo para vocês para poder a gente falar de uma apuração fortíssima de um técnico que sai na frente para assumir o comando do nosso Fluminense para a sequência da temporada. Quer saber quem é esse nome? Possivelmente que vai fechar com o Fluminense? Eu te conto depois da vinheta. E também tem um outro nome que o Fluminense está monitorando para contratar de primeiro volante no lugar do contundido Otávio. Eu te conto tudo nesse vídeo. Vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, sempre uma satisfação estar diante da presença de cada um de vocês, beleza? Bom, tô chegando na noite desse domingo para poder a gente te atualizar com uma informação importante a respeito do nosso Fluminense Futebol Clube. Para quem, acredito que não tem mais ninguém perdido nessa altura do campeonato, Mano Menezes tá fora do Fluminense. E o trabalho agora da diretoria é encontrar um nome e um nome de qualidade para assumir essa responsabilidade da sequência do nosso Fluminense na temporada, né? Vou trazer para vocês aqui umas palavrinhas de Felipe Melo, falando um pouco do porquê que a diretoria demorou, né? No olhar do Felipe Melo, no nosso olhar, talvez também no teu olhar. Por que a diretoria demorou e agora a gente tem essa correria toda aí? Basicamente, o tempo para treinar não tem. Você teve aí o tempo agora da parada da data FIFA, mas não adiantou nada porque quem estava lá no comando técnico era um camarada que não treinava o time. E isso ficou muito explícito na derrota contra o Fortaleza. Acho que o Mano Menezes teria que ter saído até antes. Respeito profissional, respeito a todos. E por questão até de ética não fiz os comentários pertinentes. E assim, jamais eu vou criticar ou vou falar algumas coisas que eu vivi lá dentro, jamais. Assim, não farei, mas eu posso criticar, o trabalho, tá bom? E por causa do trabalho, realmente, se fosse eu, e se eu fosse, se eu tivesse a caneta, eu o teria agradecido depois do jogo do Palmeiras ano passado no Brasileiro e falando muito obrigado, tchau, tá? E nos corredores se falavam assim: será que vai passar do Campeonato Carioca? Será que vai passar do Campeonato Carioca? É isso que se falava nos corredores. E demorou, né? Demorou. Todo mundo achou que também não passaria do Carioca, passou do Carioca, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Temos já o primeiro treinador demitido no Campeonato Brasileiro, já na primeira rodada. Que o descontentamento dos atletas ajudou muito para que ele fosse demitido. Demoraram? Demoraram bastante, para entender. Bom, mas a informação que eu quero trazer aqui para vocês, antes quero pedir a tua moral, se você puder me ajudar, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, tá? Também deixa o teu comentário e compartilha os nossos vídeos. Depois eu vou falar também sobre a nossa enquete que a gente trouxe aqui, e a enquete teve bastante votação. Quero agradecer a tua parceria também, agradecer a participação de todos vocês na nossa enquete aqui no canal. Mas vamos lá. A notícia, ela é trazida, uma apuração forte de um camarada que tem muito conhecimento no futebol, muita história no jornalismo esportivo. E eu tô falando de nada mais, nada menos do que Paulo Vinícius Coelho, PVC. E o PVC, ele trouxe na sua coluna no UOL quem é o técnico que está descartado para poder assumir o Fluminense, esse não tem possibilidades, e qual é o técnico que o Fluminense trabalha com uma opção de contratar, mas só que tem um que está na frente. Tem um que é a prioridade. Tem um que o Fluminense enxerga com muito bons olhos para poder assumir esse cargo
que agora está vago no nosso tricolor. E vou falar para vocês aqui sobre essa matéria, que diz o seguinte: após demitir Mano Menezes, o Fluminense já tem, olha só, hein, já tem um nome preferido para assumir o comando técnico da equipe profissional. E de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, tá? Renato Gaúcho tem boa chance de ser o escolhido para ser o novo treinador do Fluminense Futebol Clube. E aí eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre essa possibilidade do Renato Gaúcho? Para mim, Fagner, é uma possibilidade que me agrada. Acho que é um bom nome para retornar ao nosso Fluminense. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês aqui alguns números de Renato Gaúcho pelo nosso Fluminense. PVC ainda ressalta que a chegada de um técnico estrangeiro não está totalmente descartada, tá? Essa é a matéria. Não está totalmente descartada. No passado recente, a diretoria tricolor não cogitava essa possibilidade. O Mário, ele não tem nenhuma vontade ou não tinha de trazer técnico estrangeiro. Não é muito da linha do Mário. Só que, a partir das últimas contratações, né, digamos que Mano Menezes, também agora com a situação de Mano Menezes fora, está se avaliando essa possibilidade. Não está totalmente descartada, como diz PVC. Diz a matéria, a ideia é ter um novo comandante sentado no banco do Maracanã na partida contra o Bragantino no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, com essa informação aqui do PVC, que com certeza fez essa apuração de forma muito qualificada, porque é um profissional altamente qualificado, o Fluminense vai buscar um técnico entre, digamos que, segunda ou terça-feira. É o que eu posso garantir para vocês. O negócio vai ter que ser um pouco rápido, porque não tem muito tempo. Na grande verdade, não tem tempo. O Fluminense vai jogar na terça-feira contra o Once Caldas na Colômbia, sob a administração do comando técnico do Marcão, nosso técnico interino, auxiliar técnico permanente interino. Só que contra o Bragantino no domingo, já tem que ter outro treinador. E a ideia é você ter esse cara no mais rápido possível na quarta-feira, no centro de treinamento Carlos Castilho. E aí você tem quarta, quinta, sexta e sábado. Você tem pelo menos esses dias aqui. A ideia é que a quarta-feira seja folga. E aí você tem quinta, sexta e sábado para poder treinar alguma coisa ali do novo treinador para enfrentar o Bragantino no Maracanã às 4 horas da tarde na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a ideia, tá, da diretoria do Fluminense. Caso realmente opte pela contratação de Renato Gaúcho, o Fluminense ainda precisaria chegar a um acordo com o treinador. Embora esteja livre no mercado, o técnico já recusou proposta de clubes da Série A nos últimos meses. O que acontece? O Renato tem dito em algumas oportunidades que ele concede em entrevista que está aguardando proposta, é claro, mas ele quer uma proposta boa. E aí, meus amigos, a gente não tem para onde correr. Se quiser contratar um técnico de qualidade, a gente vai ter que pagar 1.200.000, R$1,5 milhão de reais, entendeu? Vai ter que pagar. É melhor do que você contratar um Odair Helma pagando 700 mil pro cara por mês e a gente não gostar do futebol, não gostar da capacidade técnica do cara de treinar o time, né? Contratar um outro treinador que não tem tanto nome, um Wagner Mancini, contratar um Jair Ventura. Pelo amor de Deus, são caras que o Fluminense vai pagar caro, 700 mil para treinar, 500 mil reais, que seja. Mas você não vai ter um treinador ali capacitado, né? Já com certa experiência, que seria o caso de Renato Gaúcho, tem outros também, mas para poder fazer ali, sabe, o Fluminense jogar bola de forma competitiva e de forma aguerrida na sequência da temporada. Então o Fluminense vai ter que abrir os cofres se quiser contratar Renato Gaúcho, tá? Queria estar te passando que Renato Gaúcho, ele tem a quarta maior passagem de técnicos no nosso Fluminense, tá? Ele tá em quarto lugar com 202 jogos. Fernando Diniz tem 190 jogos no comando técnico do Fluminense. Então,
Se Renato Gaúcho fechar, Renato Gaúcho tem possibilidade de encostar ali no terceiro colocado, tá? A gente tá entre Abel Braga, se eu não tô enganado, é o segundo, aí tem um outro lá que é o primeiro, que é muitos jogos no comando técnico do Fluminense. Mas queria estar te trazendo essa informação, que é super importante, tá? O treinador estrangeiro não está descartado. E aí, falando de treinador estrangeiro, nós temos o nome do Luiz Castro, que é o último que fez um trabalho bacana no Botafogo e que, se viesse, também seria muito bom. Mas será que vai vir, né? O último trabalho que ele fez fora, já ganhava bem no Botafogo, mas fora do Brasil, lá na Arábia Saudita, era papo de 2,5 milhões de reais. O salário do cara. Então essa, sabe, bagatela aí o Fluminense não vai pagar. Então acho que o Fluminense tem boa possibilidade, ainda mais vindo dessa apuração fortíssima, tá? Fortíssima. Com certeza, digo pra vocês aqui que com quase 100% de certeza, PVC, que é muito respeitado no setor esportivo, no mundo esportivo, ligou para seu Paulo Angione ou ligou para o próprio Mário Bittencourt. Tudo bem? Posso fazer algumas perguntas para vocês aí? Claro. Como é que tá a prioridade do Fluminense? Tem possibilidade da volta do Diniz? A diretoria esquece Fernando Diniz. Não tem chance do Diniz voltar. Pelo menos nesse momento. Ok, tá descartado Fernando Diniz. Técnico estrangeiro. Vocês têm possibilidade de abrir essa porta? Não está totalmente descartado. Segundo a apuração do PVC. Então tá. Então dentro de técnicos brasileiros, a gente tem Tite, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, né? Entre outros aí. Qual é a prioridade do Fluminense? Segundo apurou o PVC, a diretoria com certeza deve ter falado. A prioridade é Renato Gaúcho. Então, a prioridade de fechar com o Fluminense é Renato Gaúcho. Vai acontecer? Não tem como eu te dar essa certeza. A gente tem que esperar os próximos passos. Tudo que sair de informação, de novidade, o meu compromisso é chegar aqui com todos vocês e atualizar sobre todas as informações que saem com certa agilidade para poder te passar o mais rápido possível, beleza? Então, passando essa informação aqui importantíssima do futuro técnico do Fluminense, tá? Que provavelmente vai acontecer entre segunda ou terça, não deve demorar a acontecer, tá? Provavelmente a gente tem aí 90% já na frente de seu novo treinador do Fluminense, Renato Gaúcho. Comenta aqui embaixo se você apoia a possível chegada de Renato Gaúcho, beleza? Segunda notícia desse vídeo, vou voltar na lesão de Otávio, que perdeu toda a temporada, uma lesão de rompimento do tendão de Aquiles. Rompeu o tendão de Aquiles do pé direito. Ele já tinha tido essa mesma lesão no pé esquerdo quando atuava na França pelo Bordeaux. Agora a lesão é no outro pé. Infelizmente, é uma lesão que tira o jogador de toda a temporada e de certa forma prejudica o nosso Fluminense. Só que tem um detalhe. Se faz necessário, o Fluminense ir ao mercado e repor essa opção de primeiro volante. E o Fluminense está na busca de contratar Danilo Barbosa. Gravem esse nome. Quem é Danilo Barbosa? Tricolor busca o nome para a posição após perder Otávio lesionado, tá? Diz a matéria, em busca de um novo volante no mercado após a lesão de Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles em um treinamento no CT Carlos Castilho durante a semana, o Fluminense vai tentar a contratação de Danilo Barbosa, que pertence ao Botafogo. A informação é do jornalista Ricardo Mazella, tá? Reserva no rival, Danilo Barbosa tem apenas 4 jogos na temporada atual. Ele está no clube desde 2022, mas começou a se destacar em 2023 e em 2024. Nas boas campanhas do Botafogo, que culminaram com o vice-campeonato brasileiro no primeiro ano e no título no segundo. Aos 29 anos, Danilo Barbosa soma 100 jogos com a camisa alvinegra e tem 7 gols marcados e 2 assistências. Revelado pelo Vasco, ele também teve passagens pelo Braga de Portugal, Benfica de Portugal, Valência, Espanha e Nice na França, no futebol europeu. No início do ano, o Santos tentou a sua contratação, mas não chegou em um acordo com o Botafogo. Então, segundo o repórter jornalista Ricardo Mazella, o Fluminense vai tentar a contratação de Danilo Barbosa. E esse nome, primeiro volante, te agrada? A mim me agrada, acho que o Fluminense ia repor, sabe, a altura também para reforçar o nosso time do Fluminense Futebol Clube, tá bom? Eu queria estar te trazendo
no final desse domingo, né, essas informações do nosso Fluminense com o novo possível treinador e também o novo contratado para suprir aí a ausência de Otávio, tá bom? Muito obrigado pelo teu carinho, uma excelente noite. A gente volta amanhã com mais informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.